Muito bem, meus amigos, então sejam bem-vindos aí para o nosso momento de final do mês de outubro. Estamos celebrando nesse final do mês de outubro mais um aniversário da Reforma Luterana, ou seja, a origem de surgimento da Igreja Evangélica Luterana em todo o mundo. Então, 1517 foi o marco histórico desse movimento, chamado Movimento da Reforma, e um pouco antes de 1517, um pouco depois de 1517, se formularam todas as bases dessa igreja, que hoje é chamada de Igreja Evangélica Luterana. Então, em 2020, nós chegamos a 503 anos de celebração desse evento. E nós vamos iniciar então com uma audição musical de uma das músicas que foi composta aí na celebração dos 500 anos da Reforma. No mundo todo houve vários movimentos de integração, de celebração, de comunhão, e aqui no Brasil também foi desenvolvido, entre tantas programações que foram desenvolvidas e celebradas, também foi feito um concurso de composição de um hino que marcasse os 500 anos, e é esse hino que vocês vão ouvir agora. Sejam bem-vindos para esse momento. O texto bíblico que nós encontramos, então, que nós consideramos assim um dos textos bíblicos principais da história da Reforma, que chamaram muito a atenção do Martinho Lutero, é esse texto que vocês estão visualizando aí, o texto áureo da Reforma, de Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, que diz assim: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação
não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Esse é o texto áureo, então, da Reforma. E com esse texto eu quero acolher a cada um de vocês nesse momento de encontro, vocês que estão conosco aqui, celebrando conosco também esse momento de reconhecimento das bênçãos de Deus para toda a humanidade, para todos os povos, para todo o mundo, através da obra da Reforma Luterana. Então sejam bem-vindos para esse momento, que Deus esteja acolhendo a cada um de nós. Uma das canções que foi assim marcantes também na história de Martinho Lutero foi uma canção baseada no Salmo, que é o Salmo de preferência de Martinho Lutero, Salmo número 46, que fala da presença de Deus durante as batalhas, durante as lutas, durante todo o esforço de Martinho Lutero de resgatar a verdade bíblica e devolver essa verdade para o povo. Então nós vamos aí ter uma audição agora musical novamente, de lembrança do Salmo 46 cantado em forma de uma canção mais popular agora, Refúgio e Fortaleza. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo que estremeçam os montes com furor, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Segura é a cidade, morada de Deus, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Salvação e vida eterna Deus dará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Nós voltamos então agora, pensando agora no dia 31 de outubro, que é o dia, então, marco histórico de surgimento e de nascimento da Igreja Luterana. Dia 31 de outubro, poderíamos dizer assim, foi o dia da reforma da Igreja Cristã. E Martinho Lutero sempre teve essa preocupação de identificar-se sempre na sua fé com a Igreja Cristã. Poderíamos também dizer que é o dia do retorno do Evangelho de Jesus Cristo para a Igreja. Naquela época havia muitas confusões em relação à prática da Palavra de Deus, ao respeito pela Palavra de Deus e ao entendimento dessa Palavra de Deus. E por isso a Palavra de Deus ficou meio distante, meio apagada, meio confusa. E Martinho Lutero teve essa preocupação, ele e seus amigos, Não foi ele apenas que fez todo esse movimento funcionar, mas ele estava cercado de teólogos, de estudiosos, de pensadores, de pessoas que pensavam a Palavra de Deus, e juntos, então, eles resgataram essa Palavra de Deus
ali no ano de 1517, foi dado o marco de resgate dessa história, mas esse trabalho é um trabalho que se desenvolveu durante muitos anos, depois até 1580 e um pouco mais ainda, quando foram se formulando os processos, então, de registro e documentação do surgimento disto que foi chamado de Igreja Evangélica Luterana. E aí vem a pergunta, ou começam as perguntas, né? Mas por quê? Por que retornar ao Evangelho? Aonde que a igreja estava que não estava no Evangelho? Por que a igreja tinha que retornar ao Evangelho? E aí a gente vai perguntar, a gente vai perceber que o que Lutero percebe também nessa época é que a igreja tinha se tornado um caminho meio vazio, né? O caminho das leis, dos rituais estavam vazios, estavam confusos e estavam levando o próprio Martinho Lutero, que era um monge católico, muito fervoroso, muito dedicado, muito fiel a seu Deus. Ele estava percebendo que todo esse conjunto de regras e de rituais estavam levando ele ao desespero. Ele não encontrava dentro do seu sistema a segurança que ele precisava como filho de Deus, não encontrava o Deus acolhedor, o Deus amoroso, o Deus perdoador, naquilo que ele praticava dentro da sua igreja. E é por isso que ele quer buscar esse Deus, ele quer ir ao encontro desse Deus e quer buscar esse contato com o Deus verdadeiro. E aqui nós vamos ver então alguns textos, vamos começar a compartilhar alguns textos bíblicos que vocês vão perceber que são textos que trazem para nós as verdades que Deus revela na Escritura e que na época estavam obscurecidas, não era do conhecimento da palavra de Deus clara e pura entregue ao povo de Deus. O primeiro texto então é Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força de quem vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Texto de 2 Timóteo 1, versículos 12 a 14. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos juntos e unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esses textos, eles foram sendo encontrados por Martinho Lutero no estudo que ele vai fazendo da Palavra de Deus. E nesse estudo ele começa a perguntar, então,
Afinal, diante de tudo isso, qual é o caminho que nós precisamos fazer para chegar a este Deus que se revela assim na Escritura? Aí tinha algumas dificuldades, aí tinham barreiras, aí tinham caminhos que nem sempre levavam a essas verdades e que estavam no domínio da igreja de Martinho Lutero. E Martinho Lutero começa a se perguntar por onde começar para que a gente possa encontrar esse Deus. Porque Lutero estava em dificuldades e uma das grandes dificuldades que Martinho Lutero tinha era de lidar com o seu próprio pecado. Lutero estava no caminho da fé, mas neste caminho ele se depara com os seus pecados, com as suas imperfeições e se vê assim longe de Deus. Mas ele tem a preocupação de chegar a esse Deus e de descobrir esse Deus que é um Deus amoroso e perdoador. E Lutero acaba descobrindo que o caminho mais próximo entre ele, pecador, e Deus, que é santo, é o arrependimento. E Lutero então começa a buscar esse caminho de arrependimento. Ele vai descobrindo na palavra de Deus que este é o caminho para se aproximar de Deus, que é por aí que se chega a Deus. E o arrependimento vem a ser aquela atitude de reconhecimento das suas próprias falhas, dos seus próprios pecados e a humildade de admitir esses pecados, o que o leva a um segundo passo, que é a confissão dos seus pecados. Não bastava apenas arrepender-se e reconhecer-se como pecadores, era necessário confessar-se como pecador. E esse caminho Lutero também encontra. E ele vai ao encontro desse Deus e confessa os seus pecados e arrepende-se dos seus pecados. E aí ele começa a compreender o amor de Deus que vem para ele. E ele começa a compreender que o perdão é um presente de Deus para ele. E que esse presente não poderia ser negociado, como era negociado no tempo da igreja de Lutero, por venda de indulgências, por venda de documentos que garantiam lugares no céu. Lutero descobre na palavra de Deus que perdão é presente, que é Deus quem oferece, que é Deus quem dá, que é Deus quem entrega para cada um de nós e não pode ser intermediado por ninguém, comercializado por ninguém, vendido por ninguém. É entregue por Deus para cada um de nós. E aí nós conseguimos compreender então a importância de nós nos aproximarmos desse Deus em atitudes de arrependimento, em atitudes de pedido de perdão. E é o que eu convido vocês a me acompanharem então nessas palavras que temos agora adiante, como uma atitude nossa também, de podermos junto talvez com Lutero, poder trazer a Deus o nosso pedido de nós também sermos acolhidos por esse Deus, de nós também sermos perdoados por esse Deus, de nós também podemos ser recebidos por esse Deus amoroso. E aqui temos então um momento de oração. Deus nosso Pai, a Ti confessamos os nossos pecados. Diante de Ti reconhecemos as nossas culpas. Na Tua presença trazemos o nosso arrependimento por todas as coisas erradas que fizemos em pensamentos, palavras e atitudes. Tem compaixão de nós e perdoa todos nós, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Aqui nós chegamos então diante da graça de Deus. O perdão dos pecados que é oferecido por Deus é chamado também na Escritura de graça de Deus. Ou seja, o favor de Deus. Deus entrega como um favor, como um presente para cada um de nós. Perdão é algo conquistado por Cristo e oferecido gratuitamente para todos nós. Isso está de acordo com aqueles textos que nós há pouco acabamos de ler da Sagrada Escritura. Essa graça de Deus foi uma descoberta de Martinho Lutero, porque esta graça estava sendo comercializada na época de Lutero pela igreja. Estava sendo entregue a preço de dinheiro para as pessoas. E Lutero percebe que isso está em total discordância com a palavra de Deus.
E por aí ele começa então a sua luta, a sua batalha, de fazer com que a sua igreja possa rever essa atitude e que a sua igreja entregue para o povo gratuitamente, como Deus já havia entregado, e não seja uma intermediária que negocia esse perdão. Nós temos agora um bloco de textos bíblicos, que são os textos que inspiram de novo Lutero para as suas reflexões. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Hebreus 4,16. Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Então esses textos eles formam assim um conjunto de base da reflexão de Lutero sobre a graça de Deus. Agora nós vamos ao momento musical. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz conhecer. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Uma das partes do culto e da missa que Lutero resgatou para o povo é a parte de se apresentar a Deus pedindo o seu cuidado e pedindo a sua piedade. Esse texto, então, que eu quero compartilhar com vocês agora, é o texto que eu convido vocês também a entrarem nesse texto e refletirem comigo. É da busca da piedade de Deus para cada um de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós.
Senhor, tem piedade de nós. Senhor, desperta-nos para as ações de solidariedade e atos de compaixão, que sejamos sensíveis aos sofrimentos e dores do nosso próximo. Amém. Abre-se aqui, então, por causa da piedade de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa da disponibilidade de Deus, abre-se espaço para o perdão. E aí a gente pergunta, por que o perdão é importante? Qual a importância desta atitude de Deus, de nós compreendermos essa atitude de Deus? Qual a importância dessa atitude no nosso relacionamento com as pessoas? Qual a importância de nós procurarmos significado para essa atitude? De nós queremos cultivar essa atitude? De nós queremos oferecer isto como um presente também para as outras pessoas? Aqui nós temos o espaço de amplitude da alma, onde se amplia a alma, ter paz consigo e ter paz com Deus. Este é o primeiro passo do perdão. O perdão só é compreendido, o perdão só é oferecido quando você recebe, quando você entende o perdão, quando você desfruta do perdão, quando você se vê perdoado. E quando você se vê assim perdoado, você amplifica a tua habilidade e a tua própria capacidade de perdão. Você se torna um ser melhor, mais limpo, mais leve. E é exatamente nesta limpeza e nessa leveza que você se apresenta nas relações com as outras pessoas. Deixa de ser uma pessoa dura, uma pessoa impaciente, uma pessoa indócil, mas para ser uma pessoa agradável. Porque Deus te faz assim uma pessoa agradável. O perdão te torna uma pessoa assim, quando você o recebe. E exatamente é isso que Lutero procura, quando nós nos voltamos para Deus e podemos falar com Ele, como essa oração que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Amado Deus Criador, nós te louvamos e agradecemos por podermos estar reunidos para celebrar este dia da Reforma. Agradecemos por teu servo Martinho Lutero, o qual recolocou a Igreja no caminho do Evangelho, mostrando que somos salvos pela graça mediante a fé em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós te pedimos, dá-nos a certeza de que és Deus conosco. Ao nos falares através da tua palavra, abrindo nossos corações e nossas mentes para aceitarmos a tua verdade e integrá-la em nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, um novo mundo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, reunidos aqui. Nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Evangelho, que é o Evangelho que nós escolhemos para este momento, parte da palavra de Deus que está registrado no livro de João, capítulo 10, versículo 11 até o versículo 18, e que diz assim: Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Essa é uma palavra, então, do Senhor Jesus Cristo, apresentando-se como bom pastor. Lutero olha para esse texto e encontra também alguns destaques. O primeiro destaque que Lutero encontra é essa realidade de Jesus como nosso bom pastor. Ou seja, eu tenho alguém que está olhando por mim. Eu tenho alguém que está cuidando de mim, como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Lutero também vê que nós somos essas ovelhas. Nós somos as ovelhas deste bom pastor. Essa ideia da ovelha e do bom pastor está muito ligado a uma ideia de fragilidade, dependência e força. Em nós, a fragilidade e a dependência, em Cristo, a força. A nossa vida ela é assim, marcada por fragilidades, marcadas por dependências. Mas nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está no caminho, Deus sempre está disponível para chegar e nos abraçar, para chegar e nos acolher em nossas limitações. E essa verdade estava escondida do tempo de Lutero, porque Lutero via um Deus autoritário, soberano, punitivo e perseguidor, que era o que ele recebia da sua igreja na época. E na palavra de Deus, ele vê que a palavra de Deus nos apresenta outra forma de ver esse Deus, que é um Deus acolhedor e perdoador. Lutero também percebe que Cristo diz que ele conhece as suas ovelhas, ou seja, ele sabe o que está passando contigo, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, ele conhece a tua alegria, conhece a tua tristeza, conhece as tuas forças, as tuas fraquezas, conhece a tua ansiedade, o teu medo, conhece tudo aquilo que é você. E ele vem a você, assim como você está, na tua condição. Se você está num processo de alegria e celebração, ele vem para repartir a tua alegria. E se você está num processo de prostração e tristeza, ele vem para te acolher, para te levantar e para cuidar de ti nesses momentos. Lutero também percebe e destaca que Cristo está pronto para oferecer a sua vida por nós, como um pastor está pronto para dar a sua vida por suas ovelhas. Cristo está disponível, está querendo vir e entrar na nossa história, fazer parte da nossa história e nos tirar dos caminhos que conduzem à perdição. E isto é um resgate importante para a trajetória de Lutero. E Lutero percebe que este evangelho, deste bom pastor, deste Deus disponível, desse Deus amoroso, não pode ficar escondido das pessoas. Igreja nenhuma pode esconder isso do seu povo, porque é o que Deus quer que seja entregue para o seu povo. E é exatamente esse o esforço de Lutero, esta a luta de Lutero, e a perseverança de Lutero, e a disponibilidade de ele enfrentar todas as barreiras, dificuldades, lutas e batalhas que ele enfrentou para entregar este evangelho para as pessoas, que já era das pessoas, que já era do ser humano, que já era da humanidade, porque Deus já tinha feito essa entrega. E a igreja do tempo de Lutero estava roubando isso do seu povo. Lutero não se conforma com isso e quer devolver isso novamente. E o esforço de Lutero vai nesse sentido. Aí nós temos agora um momento musical novamente.
Muito bem, agora nós vamos partir por uma outra parte que vocês viram que Martinho Lutero ele busca sempre na palavra de Deus, né, a origem assim do seu pensamento. Ele sai da palavra de Deus e vai compreendendo os processos de uma forma diferente do que havia a compreensão da época da igreja dele. Então ele começa a sistematizar agora o pensamento. Essa é uma característica de Martinho Lutero, ele é um teólogo sistemático, ele organiza, né, o pensamento e vai criando agora uma organização para que se torne mais didático também para as pessoas compreenderem o pensamento bíblico e compreenderem os processos que estão por trás dessas verdades bíblicas. Então nós vamos ver que Lutero ele estabelece um eixo, né, com pelo menos 3 características bem importantes, que mudam a história da humanidade. O primeiro eixo que ele tem, ele chama, na linguagem teológica, que é o texto sempre em latim, que Lutero trabalhava, ele chama de sola fide, ou seja, só pela fé. A salvação, ela vem só pela fé. E debaixo, então, desta formulação, sola fide, Lutero puxa todos os textos bíblicos que apresentam que a salvação é um presente de Deus entregue para todos aqueles que estão na fé verdadeira em Cristo Jesus. E é um presente gratuito de Deus. Somente a fé é que conduz as pessoas para Deus, somente pela fé em Deus é que as pessoas alcançam a salvação. Diferente dos ensinamentos da sua época, que havia outros caminhos para se chegar a Deus, outros caminhos para agradar a Deus, sejam eles de práticas caridosas até compras e movimentos econômicos e financeiros envolvendo altas somas de dinheiro para se chegar a Deus. Lutero percebe e ensina que não. A palavra de Deus desconhece outros caminhos, que seriam atalhos. O caminho verdadeiro é o caminho da fé. Essa é a primeira verdade. Além então desse pensamento de somente pela fé, Lutero chega a uma segunda formulação que é sola gratia, ou seja, somente pela graça. É somente pela graça que a salvação é entregue para cada um de nós. Então, debaixo dessa formulação, Lutero coloca todos os textos bíblicos que são apresentados na Bíblia como fonte de verdade inquestionável de que a salvação ela não pode ser comprada. Ela não pode ser adquirida. No tempo de Lutero, essa salvação, ela era concedida, ensinada, né, na igreja, que ela era concedida por muitos atos de bondade, de caridade e especialmente por valores monetários. Era comercializada a salvação. E Lutero afirma, defende e luta pela verdade de que a salvação é presente de Deus, entregue gratuitamente pelas pessoas. Então veja, só conseguimos chegar a Deus pela fé. E quando chegamos a Deus pela fé, encontramos tudo de graça, entregue por Deus. E a terceira formulação que Lutero vai fazer é sola scriptura, ou seja, somente pela Escritura. Aqui também, Lutero formula debaixo desta tese todos os versículos, todos os textos bíblicos que apresentam que a forma como nós descobrimos a salvação, como nós chegamos à salvação, está revelada na Escritura. E somente a Escritura como palavra única de Deus e somente a Bíblia é o caminho de revelação da vontade de Deus, que na época de Lutero também não era assim, porque existiam outros documentos, encíclicas papais e tudo que também eram consideradas fontes de verdade bíblica divina. Lutero exclui todas essas fontes e opta apenas pela palavra de Deus como única, verdadeira e pura e clara revelação da vontade de Deus para todos nós. Então, aí forma-se o trio, digamos assim, o tripé da doutrina luterana. Somente pela fé que se alcança a salvação vem somente pela graça, ela é graça de Deus, e nós a encontramos apenas pela Escritura. Ponto, termina aí. Então isso mais ou menos assim valida, né, ou sistematiza todo o pensamento de Martinho Lutero. Agora nós vamos encontrar uma formulação, né, desse caminho
que Lutero também valoriza muito, que é o credo apostólico, que Lutero encontra como fonte de verdade muito bem sistematizada. Ou seja, toda a palavra de Deus sistematizada pelos apóstolos nas palavras do credo apostólico, que Lutero também adota como um documento oficial da Igreja e que ele ensina, discute e trabalha conosco também no Catecismo Menor e no Catecismo Maior dele. E as palavras do credo apostólico, então, eu convido vocês a acompanharem, e elas dizem assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora nós vamos acompanhar, através da música, que Lutero também era um músico, compositor de grande importância dentro do cenário da musicalidade da época. Ele compôs letras, ele compôs melodias, e o hino oficial, que é conhecido como o hino oficial da Reforma Luterana, é de autoria dele, chamado Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus, baseado naquele salmo que eu falei para vocês no início, no Salmo 46. Então, agora, uma audição da música Castelo Forte, para a gente poder cantar junto, quem sabe, quem conhece. Vencido
Então, meus queridos amigos, nós estamos chegando ao final do nosso momento de culto e de reflexão também nesse dia da Reforma, nesse final de semana da Reforma. Nós queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos, né, que nós temos como igreja e por sermos assim herdeiros, né, da Reforma e podemos ainda hoje desfrutar de tudo isso que Lutero conquistou por estarmos sendo uma igreja fiel aos princípios do luteranismo durante 503 anos já agora. E não perdemos essa essência de permanecermos no caminho da verdade, da salvação somente pela fé, somente pela graça e somente pela Escritura. Então, meus amigos, eu quero convidar vocês agora a nós lembrarmos aí os nossos amigos aniversariantes, né, incluí-los também nesse momento agora de finalização já do nosso momento de encontro e culto. E nós temos aí os seguintes aniversariantes. Então, no dia 26 de outubro, nós tivemos o Nestor passando pela celebração do seu aniversário. Dia 27, nós tivemos a Ionice Borges. No dia 29, nós tivemos o Matheus Weber. No dia 30, nós temos então tivemos o Gilberto Bielefeld. E esses são os nossos aniversariantes aí desse final de mês. Lembrando que no dia 27, nós também celebramos o aniversário do nosso querido Seminário Concórdia, de São Leopoldo. Nós agradecemos muito a Deus por essa bênção de termos essa escola de formação de pastores aí em São Leopoldo. Também queremos lembrar situações de saúde, né? Queremos lembrar, assim, algumas pessoas que estão passando por momentos de grandes provações na sua saúde. Primeiro, nós queremos lembrar a Natália Nuevo, que passou por uma cirurgia bem importante também na área oncológica, né? E agradecemos a Deus porque ela passou esse momento com sucesso, já está na sua família, já está em casa novamente, está em recuperação agora. Queremos também pedir que Deus esteja presente com meu cunhado, o Ângelo, que encontra-se ainda internado, né, com internação hospitalar, aguardando o momento também para um procedimento cirúrgico importante que ele precisa realizar. Ainda não chegou esse momento, queremos pedir que Deus esteja presente com ele lá. Também queremos lembrar a minha sogra, que está novamente internada com outras complicações de saúde agora. Pedir que Deus esteja também com ela presente e abençoe para dar plena recuperação a ela também nesse momento. E outras pessoas que porventura nós não conhecemos aqui, temos novas pessoas da comunidade, estamos sabendo que estão vítimas aí da Covid. Pedimos que Deus esteja presente e abençoe essas pessoas que estão passando por esse momento difícil de provação e que proteja essas pessoas, especialmente nesses momentos que são tão complicados. Que Deus esteja presente e abençoe a todos. E todas aquelas outras pessoas que têm suas dificuldades, que possam levar também a Deus em oração nesse momento, que nós queremos chegar aí na presença de Deus, o nosso Pai. Oramos então juntos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por sermos o teu povo abençoado na Igreja Evangélica Luterana, como cristãos que têm a tua palavra clara e pura sendo entregue sempre a nós, por termos a clareza conquistada na tua palavra para cada um de nós de que a salvação vem pela fé, de que a salvação é um presente teu e de que a palavra tua é a única forma de chegarmos a esse presente. Te agradecemos por toda a história da Reforma Luterana, nesses 503 anos chegando até nós, e permita que sejamos fiéis, herdeiros e despenseiros das verdades conquistadas por esse grande movimento liderado por teu servo Martinho Lutero. Te agradecemos por sermos a igreja da palavra clara e pura, que essa palavra sempre oriente a nossa vida em todos os nossos caminhos. Queremos também, ó Deus, neste momento lembrar os nossos amigos aniversariantes, pedindo tua bênção, tua paz e proteção para cada um deles, que possam assim na tua graça desfrutar de todo o teu cuidado, serem felizes e terem muitos anos de vida. Queremos também colocar nas tuas mãos as pessoas que mencionamos que estão em dificuldade de saúde, pedindo que tu amorosamente possas acolher a cada um, confortá-los, colocá-los debaixo das asas dos teus anjos, para que se sintam seguros e protegidos no teu amor e na tua graça. Também, ó Deus, pedimos por todas as famílias da comunidade, especialmente por aquelas que estão sendo visitadas pelo vírus da Covid,
que possam também encontrar em Ti forças para passar esses momentos duros e difíceis que essa doença traz para as pessoas, que possam assim, com a Tua força, superar essas dificuldades e esses momentos. Olha por todos nós com bondade e amor, nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.